Olá, estamos novamente aqui no programa Alquimia da Vida. Eu sou Deusi Mantovani, estou trazendo para você mais ferramentas para a gente fazer essa grande mudança, essa grande transformação, essa grande alquimia na vida. Mudanças, né? O planeta precisa de mudanças e novamente estou aqui com a minha querida Roseli Costa Berber, que é terapeuta holística, psicanalista, coaching, trabalha com numerologia, faz o plano de alma, né? Idealizadora do Namastê Terapias da Alma e vem trazer um bate-papo hoje comigo para falar sobre uns assuntos bem interessantes. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Deusi. Muito obrigada pela oportunidade de estar Imagina, aqui. É um prazer ter você aqui, sempre trazendo, né, um olhar assim muito técnico, muito cheio de experiência, né, de consultório e tudo para a gente conversar. E hoje nós trouxemos um tema que a gente achou bem interessante, que é o que todo mundo, né, fala, nossa, vai vir ano novo aí, vai vir mudança, transformação, todo mundo quer, né, mudar o que não tá bom, quer fazer coisa nova pro ano novo. Só que a gente às vezes fala, não, vamos mudar, vamos entender, e fica aquela coisinha presa lá dentro, travando a vida da gente, travando a ideia da gente, travando a mudança que a gente quer fazer, que são as nossas próprias crenças limitantes. Agora tá na moda, todo mundo falando de crença limitante, mas muitas vezes a pessoa nem sabe exatamente o que são essas crenças e por que limitam a gente, né? Como é que mexe no nosso emocional, na nossa forma de pensar, ao ponto, né, de impedir que a gente consiga transmutar aquilo e a gente achar que aquilo é uma verdade, trazer aquilo como uma verdade, muitas vezes causada por um trauma, por alguma coisa que a gente passou lá na infância ou na juventude, ou que foi imposta, né, pelo pai, pela mãe, e é a escola, e é a religião, e vai bloqueando a possibilidade da nossa mente, que é infinita, que abre o campo. Então é sobre isso que Roseli veio falar com a gente hoje. Vamos lá trazer, né, essas ideias aí. Fala, Roseli. Uma das terapias, né, que eu mais uso em consultório, justamente para esse assunto, que é a barra de Axis. Ai, barra de Axis. Sim, logo eu vou falar. Mas, na verdade, o que é uma crença limitante, né? É alguma coisa que você acreditou ser verdade em determinada época e aquilo ficou enraizado, ficou, né, no seu subconsciente. E é muito difícil você eliminar isso porque já está muito profundo, já é uma verdade. Né? E muitas vezes a coisa já foi comprovada que já aquilo já não sustenta mais como uma verdade aí no mundo, seja pela ciência, seja pelo, né, o próprio crescimento, a maturidade da sociedade, enfim, e a gente não consegue tirar isso daí, né? Sim, e nós temos vários tipos de crença, né? Nós temos a crença da infância, a gente tem crença que a gente chama de nível histórico, a gente tem crença dos antepassados, a gente tem crença do consciente coletivo, né? Nossa. O bonito é ser magro, o bonito é fazer isso, enfim. E 70% das nossas crenças limitantes foram adquiridos na infância. Olha, um volume tão grande. Porque a criança, ela é aberta, né? Ela vai acreditar tudo que o papai falar, tudo que a mamãe falar. A criança vem, né, com aquilo, desde o Papai Noel e vamos lá. Sim, e até 6 anos, a criança, ela vive na frequência cerebral teta. E nessa frequência cerebral, ela não tem o senso crítico, filtro, né? Filtro, tudo aquilo que é falado para ela é uma verdade. Né? Então, se eu falo para minha filha, você é medroso, pronto, né? Eu já coloquei uma Olha crença. O perigo, gente. Gente, isso é importantíssimo. Vocês que têm crianças, sejam filhos, netos, né? Educadores aí de crianças. Olha a importância, até 6 anos de idade, tudo que você passa para a criança, ela vai aceitar como uma verdade. Estou falando de novo porque temos que reforçar, porque isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, não conhece, não entende esse processo dentro da terapia. A base de uma crença lá de um adulto é você
de criança ter acreditado em alguma coisa que alguém trouxe para você como uma verdade e você carregar isso para o resto da sua vida, prejudicando muitas vezes o seu caminho, né? Inclusive, eu tenho vários clientes que quando começaram, entenderam, né, como a crença se instala, mudaram totalmente a maneira de tratar o filho. Então, ao invés de falar, você é medroso, né, então, filho, vamos lá, você tem coragem, você vai vencer isso. Né? Em vez de falar, filho, você não é muito bom em matemática, não, filho, vamos lá, você consegue. Né? Então, trazer o estímulo para compensar aquela, né? Em vez de embutir uma crença que pode ser prejudicial lá no futuro. Isso é maravilhoso. Sim. E dentre todas as minhas formações, né, que são várias, essa ferramenta, a barra de Axis, ela é muito efetiva, né, nessa coisa de liberar crenças, liberar traumas, liberar medos, né, e é uma terapia não invasiva, né, você não precisa levar a pessoa ao sofrimento, a chegar lá na história, tudo que aconteceu e sofrer com aquilo. Ficar remoendo, revivendo, né, Exatamente. Aquela memória negativa que vai trazer tantas emoções e sentimentos, acaba sendo um start lá de trazer de volta muita coisa, muito lixo, né? O lixo emocional. Sim. Ai, ai. Então, falar um pouquinho, né, como funciona a barra de Axis. Sim, né? Porque tem gente que já ouviu falar, mas muita gente não conhece a fundo como é feito, em consultório, como que é a prática, Sim. né? A barra de Axis são pontos que a gente tem na cabeça, que são relacionados a várias áreas da vida: alegria, tristeza, dinheiro, controle, paz, calma, enfim. Quando esses pontos são tocados, né, pelo dedo do terapeuta, o nosso dedo terapeuta, né, ele faz o papel de neurotransmissor. E aí são dissipadas o que a gente chama de cargas eletromagnéticas. Nossa, mexer na energia. Isso. Olha que legal. E isso é o que a gente aprende no curso, né? Isso é o que é explicado. Só que no meu caso, né, depois da barra de Axis, foi uma transformação muito grande na minha vida. Eu era do mundo corporativo e tinha várias crenças, tipo, eu não vou conseguir me sustentar, né, sozinho, como nossa, terapeuta. Todo mundo que às vezes muda, né? Nossa, eu senti bem isso, que eu também era do corporativo. O meu pai, que era advogado, pegava meu floral, jogava assim no lixo e falava: isso aqui é exercício ilegal da medicina. Imagina, você vai sair de uma profissão que você auto-executiva e vai passar fome. Falava que eu ia passar fome, que eu não ia ter dinheiro para sustentar meus filhos. Quem da nossa geração, né, que passou por uma transição de carreira para a parte terapêutica, espiritual, porque eu trabalho com a espiritualidade, que não recebeu esse tipo de críticas, né? E além dessa crença, eu também tinha uma crença assim: se eu tenho uma habilidade, se eu tenho um talento de ajudar as pessoas, então eu não tenho que cobrar. Pior ainda, né? Exatamente, você tem a obrigação de limpar o lixo do outro, acolher o sofrimento do outro, fazer tudo pelo outro e não pode ganhar nada com isso. Exatamente. E depois que eu conheci essa terapia, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tive uma coragem tão grande, assim, eu fiz uma sessão, adorei, fiz o curso, fiz mais uma sessão e aí eu pedi demissão, né, do meu trabalho, onde eu tinha um cargo bom, onde eu era bem remunerada, e montei a minha empresa, isso em 2018. Olha. Aos 57 anos, eu mudei de carreira. E fui com uma coragem que eu falo, gente, isso é incrível, mas eu... A coragem é o chamado da alma, né? Porque a gente se liga com a natureza e aquilo vem com uma força avassaladora que dá coragem da gente fazer, mesmo que veio fazer. Mas para você ter uma ideia, eu já estudava essa área há 15 anos. Então foi depois da barra que eu tive essa coragem. Tudo bem, eu tinha um sonho, eu estava na porta e a barra me empurrou. Mas quando eu comecei a atender com essa terapia, eu comecei a ver a mudança nas pessoas. E aí eu comecei a pensar, não, tem algo a mais que eu preciso, né, entender aonde que ela atua, né, que talvez tenha algo a mais do que só tocar. Desbloqueou alguma coisa ali, a energia foi capaz de pegar o ponto certinho para desbloquear. E em função disso, né, de eu ver tanta mudança, né, nos meus clientes, tanta mudança positiva, eu comecei a estudar neurociência.
física quântica, para tentar chegar um pouco mais, né? Aonde que essa... Tem um embasamento teórico, Exatamente, né? até porque muitas vezes chegavam executivos, né, para atendimento, então a gente tem que ter um... Não, e eu acho importantíssimo, científico. eu que mexo com a parte espiritual, faço curas, então a pessoa acha que tudo é um misticismo. Gente, não é, vai estudar magnetismo, vai estudar energia, vai estudar quântica, vai estudar, né, o reflexo disso no corpo, sintomas físicos. Então quando a gente dá o floral, aonde vai mexer o floral, é a mesma coisa, e é importante sim, um bom profissional tem que ter o amparo, o embasamento científico, porque hoje tem muita coisa sendo estudada, muita pesquisa sendo feita e a gente tem que procurar estudar, né? Embasar o conhecimento, que hoje já temos muitas possibilidades para fazer isso. Sim, e eu sempre vou muito a fundo, eu não sou só uma aplicadora de técnica, né? Eu vejo o efeito, mas então... Com certeza. Né? Eu vou a fundo, e eu fui muito a fundo na barra de Axis para entender como em pouco tempo, né, como em algumas sessões, algumas pessoas assim, elas transformação se transformavam, né? Então, o que eu cheguei à conclusão, né, assim, pelos meus estudos, a barra de Axis, ela te leva, ela desacelera as ondas cerebrais. Olha isso. Então, você acreditando, não acreditando, você vai sair extremamente relaxado, né? Mudanças. Então, deixa esse gancho aí para a gente voltar. Agora o nosso patrocinador vai dar o recadinho dele e aí a gente vai contar o que acontece com a barra. Nós trouxemos hoje a linha vermelha do sistema Deus é Luz de Florais. E o que é essa linha vermelha? É a linha de limpeza e de proteção. Então, uma série de produtos aqui que você vai poder utilizar para fazer uma limpeza, um verdadeiro descarrego, tirar cargas negativas, energias negativas, tudo aquilo que você muitas vezes absorve dos ambientes. Tá aqui uma linha inteira para você. E além de fazer a limpeza, vai fazer a proteção. Então tá aqui, tem o sabonete líquido, tem spray, tem o floral, tem os cremes e tem a novidade que é uma floral em vela. Nós vamos falar sobre isso qualquer hora. Então aproveitem essa linha de limpeza e proteção que todo mundo tem que usar, já que o mundo aí fora tá complicado, e o Sistema Deus é Luz trouxe para você, ó, de presente esses produtos. Vamos falar também do outro patrocinador, Reidrate, que é uma marca de cosméticos que você encontra em todas as lojas da Drogaria São Paulo. Então, Reidrate também é nosso parceiro aqui. E vamos voltar, Roseli, falar do seu processo aí. Conte, o que a barra de Axis, né, vai fazer? Então, voltando, né, ela desacelera as ondas cerebrais. Então, a pessoa sai extremamente relaxada. Como diz Gary Douglas, né, que foi quem desenvolveu a barra de Axis, quando ele descobriu, ele fala, né, na pior das hipóteses, você vai sair extremamente relaxado. Vai ser a massagem mais relaxante que você recebeu na vida. Na melhor das hipóteses, você vai transformar a sua vida. E é verdade. Então, eu estudando essa frequência cerebral, quando recebo uma sessão de barra de Axis, eu vou para a frequência teta, né? Eu consigo identificar, porque quando eu estou nessa frequência, o meu globo ocular, ele mexe muito, né? Explica, o que é essa frequência teta? De relaxamento? São as frequências cerebrais, né? A gente tem a frequência alfa, que é quando a gente está meditando, né? A gente tem a frequência beta, que é quando a gente está estudando, trabalhando. Ativo, Isso. Né? E dentro da beta, né, a gente tem vários tipos de beta. E tem a beta acelerada, que é quando você está no estresse, que é a mesma coisa que quando você coloca o carro na primeira marcha e anda então sem. Então, o seu cérebro fica no estresse. E uma hora o motor estresse. Exatamente. A onda alfa é quando você está na natureza, que tem uma frequência alfa, quando você está meditando. A teta, a frequência teta era um pouco mais ainda, quando você está naquela fase que você está pegando no sono. Né? É a fase da hipnose, né? Que onde você entra num estado alterado de consciência, mas não é inconsciente ainda, fica naquela...
E você tem a fase delta, que é quando você está dormindo realmente. Eu, quando recebo uma sessão de barras, eu chego na onda teta, com certeza. Mas eu acho que as pessoas, se não chegarem em teta, chegam em alfa profundo. E estudando um pouco sobre frequência cerebral, é nessa frequência que você consegue se conectar com a sua alma, né? Você consegue realmente olhar para dentro de você e ver quem é você, o que você quer. Verdadeiro estado alterado de consciência e essa conexão com o espiritual, né? Exatamente. E também é nessa frequência que a gente consegue acessar o campo quântico, acessar o divino, como você queira chamar. Então, quando você sai, né, de uma barra de Axis, você está com essa conexão aberta com a sua alma e com o campo quântico. Tem até um neurocientista americano que ele estudou, né, pediram para ele analisar um cérebro depois de uma sessão de barra de Axis. Olha que legal! E ele ficou impressionado, né, com o resultado. Uma pessoa que estuda cérebro há 16 anos, ele falou que um cérebro depois de uma sessão é como as ondas cerebrais são como de um yogi que medita 2 horas por dia. Olha isso! E quando a gente está nessa... Então, muita gente que fala, não consigo meditar, vá fazer barra de Axis. E quando a gente está nessa frequência, o que acontece com a gente? A gente consegue ativar o neocórtex frontal. Né? Então, a gente libera mais serotonina, mais endorfina, menos cortisol. Por isso que a pessoa que faz sessões de barra de Axis, ela fica muito mais criativa, feliz, plena, dorme melhor, tranquila, um sono bom, leva a vida, né, com leveza, tá feliz. E muito mais focada, né? Então, porque a gente está ativando isso aí foi comprovado, inclusive, pela pessoa que trouxe o Mindfulness para o Brasil, né? Que ele tinha um hospital e ele fez quando a pessoa entrava nessa frequência alfa, numa frequência de meditação ou numa frequência teta, as diferenças que faziam, né? Porque hoje já tem estudo científico de tudo isso, né? Então, maravilhoso. Hoje o médico coloca a gente lá no aparelho que coloca na tela lá o seu cérebro, vê qual a zona do cérebro que está sendo ativada, a frequência que atinge. Hoje tudo tem aparelhos que medem, né? Então isso já virou ciência. Tanto é que hoje se fala, né, da medicina do futuro, que a tendência é tratar o paciente dormindo. Por quê? Porque ele está com essas ondas desaceleradas. Olha que né? legal! Inclusive Hahnemann, né, que é o precursor da homeopatia, já falava que os melhores resultados que a gente consegue numa pessoa é que quando, tanto emocional quanto físico, é quando você consegue desacelerar as ondas cerebrais. Então, ele entra naquela tranquilidade, naquela coisa mais calma, mais tranquila, para que essas ondas possam... Sim, então os resultados, né, de pessoas que fazem barra de Axis é assim, incrível, incrível. Tanto nessa coisa de você relaxar, de você ficar mais criativo, mais focado, né, como você vai se empoderar, né? Porque uma vez que você limpa o seu passado, que você limpa seus traumas, que você limpa seu medo, você se empodera. Não, essa coisa, eu vou dar um exemplo meu, né? Sim. Numa sessão minha de barra de Axis, há muitos anos atrás, não foi recente não. Eu preciso voltar a fazer algumas sessões para relaxar, né? Mas eu achei incrível, porque eu sempre gosto de estudar, né? Formas terapêuticas novas e tudo. E fui conhecer o barra de Axis. E realmente, durante uma sessão, o que aconteceu? Me veio uma limpeza de um trauma. Eu entrei em contato com um trauma que eu devia ter mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, que eu caí numa piscina extremamente profunda e eu realmente quase morri afogada. E eu não tinha isso na minha memória. Eu não me lembrava, nunca soube que eu tinha passado por isso. Só que no dia que eu fiz o Barras, me veio em detalhes. Eu lembro quem me tirou da piscina, que era num clube que eu frequentava. A borda era borda d'água, assim, que a criança, pisei dentro da água, caí dentro da piscina, piscina muito funda. E, né, acho que algum adulto que estava lá próximo viu
me resgatou, me tirou da piscina. Eu já estava desesperada, sem respirar, sem nada. Isso me gerou realmente um trauma. E a nível de esquecimento. Sim. Eu esqueci. Me levaram lá para a enfermaria do clube, chamaram meu pai, tanto que eles lembravam. Nunca mais ninguém falou sobre isso. Eu não tinha essa memória. Sim, acontece. Eu esqueci completamente que eu quase morri afogada numa piscina. E foi no dia da sessão de barras que aquilo veio. E imediatamente, quando veio, eu realmente me lembrei. Me lembrei do medo, me lembrei do sufoco, porque minha irmã nadava muito bem e eu não sabia nadar. E aí veio toda aquela, porque minha filha que nada, a outra não sabe nada. E veio todo o trauma que isso gerou. Foi uma limpeza, uma libertação maravilhosa a sessão de barra. Sim, porque tudo que foi muito traumático a gente joga debaixo do tapete para não mexer. Sim, ainda mais né? criança pequena. E aquilo bloqueia mesmo, o trauma bloqueia a lembrança, né? Para mim também, numa das sessões, foi muito curioso que eu tive também, né, essa coisa, essa memória. Me veio que eu estava na segunda série do primário e eu me via fazendo xixi na calça, na carteira, e a professora falava, coitada, ela pediu, eu que não deixei. Eu terminei aquilo, eu falei, gente, será que eu inventei isso? Será que isso aconteceu? Dia um xixi de criança. Eu não conseguia me lembrar de jeito nenhum. E aí a minha mãe já era falecida, e eu lembro que eu procurei a minha irmã mais velha, eu falei, você lembra de eu ter feito xixi, né, na escola? Ela falou, lembro, você chorou uma semana que você não queria ir para a escola. Imagina, naquela época, eu tenho 63 anos, naquela época, que vergonha, né? Imagina, e hoje em dia fala de bullying, que é a classe inteira dando risada, tirando sarro. Imagina o que não traz de trauma mesmo, para eles, a própria vergonha de si, né? Sim. De a roupa, e chegar para a mãe e falar que fez xixi depois de uma certa idade. Sim. Eu imagino. Então, é muito interessante, porque essas coisas que foram traumáticas, que, né, deixaram a gente com vergonha, muitas vezes até mesmo de se expor, de alguma coisa assim, ela vem à tona, né? Ela limpa. Muitas pessoas não têm as memórias assim, mas elas vão sentindo que vão ficando, né? Isso, mais empoderadas, vão parando de dar tanta atenção para coisas sem importância, né? E a gente precisa, né, que a gente começou a falar sobre essas crenças limitantes, porque às vezes tem coisas bloqueadas, tem crenças arraigadas. Então, Barra de Axis levanta muito conteúdo. Os florais ajudam a limpar isso tudo também. A gente não pode, né, foca numa coisa só. Hoje em dia a gente tem ferramentas que se ajudam, se auxiliam a você realmente conseguir fazer uma faxina dessas memórias que estão aí na aura da gente, está no nosso, né, inconsciente. Está ligando a nossa padrão vibratório nesse coletivo, no inconsciente coletivo. Então, tem aquilo que é nosso e tem aquilo que a gente vai absorvendo com as memórias, com as vivências. Então, assim, tendo chance, vamos chamar, passe o seu contato aí, Roseli, para o pessoal e buscar essas respostas aí. Sim, eu sou idealizadora, né, Namastê Terapia da Alma, então é mais fácil entrar pelo Instagram. Meu Instagram é @Namastê Terapia da Alma. É uma borboletinha lilás em posição de Namastê. Então, quem estiver com vontade de conhecer essas terapias, tanto a Barra de Axis como o Theta Healing também. Eu sou Theta Healer e ajuda muito também a eliminar crenças. E tudo mais que a Roseli faz. Então, vá buscar. Então, mais uma ferramenta para vocês que está fazendo a alquimia da vida, para vocês fazerem essa grande transformação e deixar a sua vida mais de acordo com o que a alma vem nesse mundo novo que está chegando aí. É isso. No Minuto Floral de hoje, eu trouxe um floral em vela. Você sabia que através de uma vela, você pode colocar e espalhar o efeito do floral no seu ambiente? Então aqui, paz interior, trazendo paz, harmonia, tranquilidade, deixando a sua casa, o seu cômodo, às vezes a sala, às vezes o quarto, para você dormir melhor, trazer o floral para o ambiente de todo mundo, de toda a família. Então, uma novidade. Os Florais Deus é Luz, o sistema de Florais Deus é Luz desenvolveu esse produto especialmente para a sua casa, o seu ambiente. Experimente. Floral em vela, paz interior.